Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje, 13 de março de 2020, estamos dando continuidade ao estudo da obra Boa Nova. Hoje, capítulo 26, intitulado A Negação de Pedro. No capítulo anterior, nós vimos aquela lição maravilhosa do mestre quando ele fez aquilo que ficou conhecido como lava-pés, em que ele se colocou como um escravo e lavou os pés de todos os discípulos que disputavam a herança, que disputavam aquela enorme bobagem de quem seria o maior dentre eles. E digo com tristeza, enorme bobagem, porque muitas vezes nós ainda agimos dessa maneira. Queremos ser o maior aos olhos do mundo. E muitas vezes sofremos de maneira equivocada, de maneira pueril, de maneira infantil. Capítulo 26, A Negação de Pedro, obra Boa Nova, psicografada pelo apóstolo da caridade Francisco Cândido Xavier e ditada pelo espírito Humberto de Campos. O ato do Messias... Desculpe. O ato do Messias, lavando os pés de seus discípulos, encontrou certa incompreensão da parte de Simão Pedro. O velho pescador não concordava com semelhante ato de extrema submissão. E, chegada a sua vez, obtemperou resoluto, decidido: nunca me lavareis os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros neste instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosseis um escravo vulgar, um escravo qualquer. Em seguida a essas palavras, lançou à assembleia um olhar de reprovação e desprezo, enquanto Jesus lhe respondia: Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevero-te que, sem o meu auxílio, não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. Então, quer dizer, Jesus estava lá lavando os pés, né, dos discípulos, e quando chegou a vez dele, ele ficou incomodado e ele não queria que Jesus lavasse os pés dele. E se parasse por aí, né? Mas além disso, ele ainda criticou os outros. E ainda ele criticou, né? E ainda ele criticou, exatamente, bem lembrado. E aí Jesus diz que ele não pode querer ser o melhor, querer ser melhor que os irmãos de apostolado. O antigo pescador de Cafarnaum aquietou-se um pouco, fazendo calar a voz de sua generosidade quase infantil. Terminada a lição e retomando o seu lugar à mesa, o mestre parecia meditar gravemente. Logo após, todavia, dando a entender que sua visão espiritual devassava os acontecimentos do futuro, sentenciou. Então veja você, né, que ele estava tendo uma visão espiritual. Lá na obra A Gênese, o nosso querido Kardec, ele descreve esse momento como uma dupla vista.
que é um fenômeno de capacidade espiritual que alguns médiuns possuem, dessa dupla vista, né, de antever o que vai acontecer. Aí diz o mestre: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei, por antecipação, que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. É natural, porquanto ainda não estáis preparados, senão para aprender. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Então, amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então nós nos recordamos naquela questão 625 que o Kardec pergunta para os benfeitores espirituais quem Deus tem mandado como guia e modelo para a humanidade. E os benfeitores respondem: vede Jesus. Observe Jesus, siga os exemplos de Jesus. E ele também diz, né, e Jesus diz aqui nesse parágrafo muito profundo, que ele pede que os discípulos não sejam reconhecidos pela superioridade, pelos poderes espirituais ou pelas roupas que usam, mas que eles sejam reconhecidos pelo amor, pela humildade e pela disposição, pela boa vontade no sacrifício próprio. E mais tarde ele vai dizer também, o Guilherme, que ele diz assim, que meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem, né? Então, quando você vê um grupo de pessoas, não interessa se é na igreja católica, na igreja de origem protestante, se é no meio espírita, no meio da igreja ortodoxa grega, na ortodoxa russa, enfim, tantas e tantas, quando você observa seguidores de Jesus, que buscam Jesus, então você vai ver que esse agrupamento de pessoas amam-se muito entre si. Então, quando essas pessoas têm esse sentimento superlativo, nós podemos dizer que verdadeiramente são discípulos do Mestre. Vendo que Jesus repetia uma vez mais aquelas recomendações de despedida, Pedro, dando expansão ao seu temperamento irrequieto, adiantou-se indagando: afinal, Senhor, para onde ides? Para onde ides? O mestre lhe lançou um olhar sereno, fazendo-lhe sentir o interesse que lhe causava a sua curiosidade, e redarguiu: ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na porta, ou melhor, na posse da fortaleza indispensável. Então, naquela ansiedade do Pedro, respondendo a essa ansiedade do Pedro, ele diz que ele ainda não estava preparado e que o momento agora era de sacrifício e de extrema abnegação. Sempre lembrando que abnegação significa negar-se a si próprio.
E ele está falando extrema abnegação. Negar-se a si próprio já é dose, né? Imagina extrema. Simão, no entanto, desejando provar por palavras aos companheiros o valor da sua dedicação, acrescentou com certa ênfase ao propósito de se impor à confiança do Messias: não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar de minha coragem? Então, não sou um homem? Por vós darei a minha própria vida. O Cristo sorriu e ponderou: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque, em verdade, te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Julgais-me, então, um espírito mau e endurecido a esse ponto? Indagou o pescador, sentindo-se ofendido. Não, Pedro, adiantou o mestre com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos. Porém, vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Quando nós valorizamos as coisas terrenas, nós demonstramos mais fraquezas do que perversidade. Pedro não quis acreditar nas afirmações do Messias e tão logo se verificara a sua prisão, no pressuposto de demonstrar o seu desassombro e boa disposição para a defesa do Evangelho do Reino, atacou com a espada um dos servos do sumo sacerdote de Jerusalém, compelindo o mestre a mais severas observações. Consoante as afirmativas de Jesus, o colégio dos apóstolos se dispersara naquele momento de supremas resoluções. A humildade com que o Cristo se entregava desapontara a alguns deles, que não conseguiam compreender a transcendência daquele reino de Deus sublimado e distante. Reino de Deus. O reino de Deus é a obra divina no coração de cada um de nós. Pedro e João, observando que a detenção, a prisão do mestre pelos emissários do templo era fato consumado, combinaram entre si acompanhar de longe o grupo que se afastava conduzindo o Messias. Inutilmente procuraram os demais companheiros que, receosos da perseguição, haviam debandado, haviam se mandado, né? Então, evidentemente que os outros discípulos ficaram temerosos, ficaram com medo e não quiseram se expor. Apenas João e Pedro acompanharam todo aquele transe do mestre. Ambos, no entanto, desejavam prestar a Jesus o auxílio necessário. Quem sabe poderiam encontrar um recurso de salvá-lo. Era necessário certificar-se de todas as ocorrências. Recorreriam às suas humildes relações em Jerusalém a favor do mestre querido. Compreendiam a extensão do perigo e as ameaças que lhes pesavam sobre a fronte. De instante a instante, eram surpreendidos por homens do povo que, em palestra de caminho, acusavam a Jesus
de feiticeiro e herético. Feiticeiro e herético. Olha só, o cara que demonstrou poderes espirituais insuperáveis, inigualáveis até hoje, virou um simples feiticeiro e portador de heresia, porque os ensinamentos sobretudo os ensinamentos de perdão, de indulgência, de solidariedade, de fraternidade, de convivência com outros povos, eram ensinamentos que os sacerdotes lá do judaísmo consideravam heresia, porque estavam mexendo com o status quo, o establishment do judaísmo da época, né? Estavam tirando da zona de conforto, né? Uhum. Aquela zona de conforto dos nossos irmãos lá do judaísmo. Os 2 discípulos observaram que a expedição de servos e soldados chegava à residência de Caifás, onde o Cristo foi recolhido a uma cela úmida, cujas grades davam para um pátio extenso. O prisioneiro fora trancafiado por entre zombarias e impropérios. Ao grupo reduzido juntava-se agora a massa popular, então em pleno alvoroço festivo, nas comemorações da Páscoa. O pátio amplo foi invadido por uma aluvião de pessoas alegres. Então ele estava numa prisão, e essa prisão, as grades davam para esse pátio, né? Uhum. Então ele ficava exposto a essa zombaria, a esse xingamento, a esse desprezo dos transeuntes. Pedro e João compreenderam que as autoridades do templo imprimiam caráter popular ao movimento de perseguição ao Messias, vingando-se de sua vitória na entrada triunfal em Jerusalém, como uma nova esperança para o coração dos desalentados e oprimidos. Então, alguns dias antes, ele tinha tido aquela entrada num burrico, né? Sentado num burrinho, e isso foi, inclusive, isso era até uma manifestação de uma profecia. Tinha uma profecia que falava que o Messias entraria sob aplausos, de maneira triunfal, sentado em um jumento. Engraçado, né? E os judeus da época não viram aquilo como sinal. Eles ainda assim esperavam um guerreiro. Não consideravam essa profecia. Então, não consideravam. Nem os judeus da época, né, Guilherme? E nem das épocas seguintes, né? Sim. Tanto é que eles consideram que Jesus foi o último profeta. Eles consideram isso. E estudam no judaísmo o ensinamento do profeta de Nazaré. Mas eles não admitem que Jesus, mesmo os judeus ortodoxos, né, aqueles mais estudiosos, tal, eles não admitem que Jesus é o Messias prometido. Embora, depois de Jesus, dentro do judaísmo, não mais houve a manifestação de nenhum profeta. E há a crença que ainda virá. Messias. Com tristeza, nós lamentamos o pensamento dos nossos irmãos, embora o judaísmo tenha uma contribuição muito valiosa para a humanidade, né? Que é a contribuição não somente do Deus único, mas da preservação de todos esses ensinamentos, né? Esses ensinamentos de espiritualidade. A Torá é repleta de espiritualidade.
E quando você estuda profundamente com o auxílio da Kabbalah, né? Segundo o professor Severino, a pronúncia correta é Kabbalah, né? Nós falamos Kabbalah, né? Mas é Kabbalah. Então, por exemplo, eles fazem uma numerologia em cada palavra no judaísmo, né? A numerologia do nome serpente no hebraico é a mesma de Messias. É a mesma. Então a serpente lá no paraíso, na verdade, é um símbolo de que foi dado ao homem o conhecimento do bem e do mal. E essa serpente, na verdade, é o ensinamento de Jesus, o Messias, desse conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque eles fazem essa analogia, né? O número, né? A combinação numérica do nome serpente é o mesmo de Messias. Entendeu? Tem muitas outras coisas, muitos outros detalhes, né? Mas aí os grandes mestres de Israel é que sabem, né? Pedro e João compreenderam que as autoridades do templo imprimiam caráter popular ao movimento de perseguição ao Messias, vingando-se de sua vitória na entrada triunfal em Jerusalém, como uma nova esperança para o coração dos desalentados e oprimidos. Depois de ligeiro entendimento, o filho de Zebedeu voltou a Betânia. O filho de Zebedeu, no caso, é João, a fim de colocar a mãe de Jesus ao corrente dos fatos, enquanto Pedro se misturava à aglomeração, de maneira a observar em que poderia ser útil ao Messias. O ambiente estava já preparado pelo farisaísmo para os tristes acontecimentos do dia imediato. Em todas as rodas falava-se do Cristo como de um traidor ou revolucionário vulgar. Alguns comentadores mais exaltados o denunciavam como ladrão. Olha só que absurdo. Não bastava chamar de traidor ou revolucionário, ainda chamavam-no de ladrão. Ridicularizava-se o seu ensinamento, zombava-se de sua exemplificação, e não faltavam os que diziam em voz alta que o profeta Nazareno havia chegado à cidade chefiando um bando de salteadores. Quanta tristeza, né? Meu Deus, quanta incoerência. O velho pescador de Cafarnaum, agora novamente é Pedro, né? O velho pescador de Cafarnaum sentiu a hostilidade com que teria de lutar a fim de socorrer o Messias e experimentou um frio angustioso no coração. Sua resolução parecia vencida. A alma ansiosa se deixava dominar por dúvidas e aflições. Começou a pensar nos seus familiares, em suas necessidades comuns, nas convenções de Jerusalém, que ele não poderia afrontar sem pesados castigos. Com o cérebro fervilhando de expectativas e cogitações de defesa própria, penetrou no extenso pátio, onde se adensava a multidão. Para logo, uma das servas da casa se aproximou dele e exclamou surpreendida: "Não és tu um dos companheiros deste homem?" indagou, designando a cela onde Jesus se achava encarcerado. O pescador refletiu um momento e, reconhecendo que o instante era decisivo, respondeu, dissimulando a própria emoção: "Estás enganada, não sou." O apóstolo ponderou aquela primeira negativa e pôs-se a considerar que semelhante procedimento, aos seus olhos, era o mais razoável, porquanto tinha de empregar todas as possibilidades ao seu alcance a favor de Jesus.
Fingindo preocupação, o irmão de André se dirigiu a uma pequena aglomeração de populares, onde cada qual procurava esquivar-se ao frio intenso da noite, aquentando-se junto de um braseiro. Novamente, um dos circunstantes, reconhecendo-o, o interpelou nestes termos: então vieste socorrer o teu mestre? Que mestre? Perguntou o pescador de Cafarnaum, entre receoso e assustado. Nunca fui discípulo desse homem. Fornecida essa explicação, todo o grupo se sentiu à vontade para comentar a situação do prisioneiro. Longas horas passaram-se para Simão Pedro, que tinha o coração a duelar-se com a própria consciência naqueles instantes penosos em que fora chamado ao testemunho. A noite ia adiantada, quando alguns servidores vieram servir bilhas de vinho. Um deles, encarando o discípulo com certo espanto, exclamou de súbito: é bem aquele discípulo que nos atacou a espada entre as árvores do horto. Simão ergueu-se pálido e protestou: estás enganado, amigo. Vê que isso não seria possível. Logo que pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada. Meu Deus, que difícil, né? Que coisa emocionante. E ao mesmo tempo, você imagina, né, a briga dele com a consciência dele, né, o sentimento que ele tinha pelo mestre e esse peso na consciência que o atormentaria tanto tempo, né? E quantas vezes a gente aqui também faz isso, né? Algumas vezes, não sei se acontece com você, quando me perguntam a minha religião, não por negar, mas por talvez não querer entrar numa contradição, principalmente quando eu sei que vai haver, ao conhecer antecipadamente a religião da pessoa que está me perguntando, eu falo: eu estudo de tudo um pouco, eu vou na missa de vez em quando, eu gosto de músicas evangélicas, eu estudo um pouquinho de cada, mas eu não falo com a veemência que talvez devesse. Na minha cabeça, a minha desculpa para isso é assim: eu não vou querer criar um embate aqui. Exato. Principalmente se for alguém com uma opinião um pouco mais radical que vai talvez querer um embate. Sim, né? sim. Mas não sei, talvez a gente devesse se apropriar um pouco mais disso, né? E falar com verdade. Eu não fico falando, sabe, o Guilherme, o tempo todo, né? Eu sou espírita, tal, né? Porque eu acho que o nosso comportamento, ele deve falar mais do que as palavras, né? E muitas vezes o nosso comportamento é constituído de decisões equivocadas, né? E se a gente fica se alardeando, né, que eu sou espírita, né? Então, como a gente tem múltiplas imperfeições, as pessoas que não são espíritas se você fica só alardeando que é espírita, então eu vou ser um modelo assim muito imperfeito, né? E evidentemente que não vou ser uma pessoa que vou incentivar ou que vou servir de incentivo ou de estímulo para que essa pessoa vá conhecer o espiritismo. Agora, quando as pessoas me perguntam, eu falo que eu até falo brincando, né? Eu falo que eu sou Jesus Cristo e Allan Kardec Futebol Clube, entendeu? Uhum. E porque, lógico, né, que os ensinos do espiritismo são baseados no Evangelho de Jesus, então eu deixo bem claro isso. Mas se não me perguntam, eu não fico alardeando, né? Uhum. Justamente por me reconhecer com essas imperfeições, né? Mas eu acho que tudo é válido. Agora, por exemplo, nós fazemos a campanha Alta de Souza, a campanha da arrecadação de alimentos, né? E lá na campanha da arrecadação de alimentos, nós batemos de porta em porta e eu pego e falo: olha, nós
estamos fazendo a campanha da arrecadação de alimentos para as famílias que são assistidas pelo Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Estamos percorrendo as casas da sua rua hoje em busca de 1 quilo de qualquer produto. A senhora pode contribuir? O senhor pode contribuir com 1 quilo? Então, quer dizer, eu me apresento, não nego a minha origem, né? Mas quando eu faço o pedido de 1 quilo de comida, eu transfiro o problema para ele. Ao mesmo tempo, eu estou servindo de uma oportunidade que está sendo dado para aquela pessoa, para aquela casa. Uma oportunidade dela praticar a caridade. Por isso que o trabalho é muito bonito e muito elevado, entendeu? Aí quando eu pergunto, eu passei o problema para ele. Se ele vai me tratar mal, ou se ele de boa vontade vai lá e buscar o alimento, aí é com ele, entendeu? A grande maioria, Guilherme, a grande maioria nos trata com gentileza e a grande maioria vai buscar 1 quilo, 2 quilos. Tem pessoas que são muito generosas, que dão 5 quilos de arroz. Quando dão 5 quilos de arroz, eu particularmente, né, os meus olhos até brilham, né? Porque eu acho que é um troféu, como se fosse um troféu. Mas tem pessoas que dão cesta básica inteira, entendeu? Não, nós usamos muito pouco, a gente come pouco em casa, pode levar, tal, entendeu? Então a maioria contribui e contribui de boa vontade. São poucos aqueles que, por exemplo, às vezes a gente bate na porta e você vê que a televisão está ligada e que tem alguém na sala assistindo televisão. E eu bato uma vez, bato palma 2 vezes, né? Porque não é toda casa que tem campainha e não é toda casa que tem porta para você bater na porta, né? E aí, lógico que eu bati uma vez, bati 2 vezes, bati 3 vezes. A pessoa não saiu, eu não vou ficar arrumando confusão, né? Então, quer dizer, eu vou para outra casa, entendeu? E simples assim. E são muito raros aqueles que, pelo fato de eu falar que sou espírita, que, eu não vou ajudar porque você é espírita, eu não quero saber, entendeu? E menos ainda aqueles que querem ficar discutindo, né, tal, ou querem ficar pregando que a religião dele é melhor do que a que nós seguimos, tal, mesmo porque o objetivo não é fazer proselitismo, né? E aí quando a pessoa entrega o alimento, aí nós explicamos que a campanha é permanente, que se ela quiser contribuir com roupas, calçados, eletrodomésticos, que aqui tem o endereço e o telefone, né? Aí a gente entrega o papelzinho de identificação do centro. Se a senhora não puder levar, a senhora dá uma ligadinha nesse número. Nós temos uma equipe, essa equipe agenda uma visita e vem buscar, né? E aí depois a gente entrega uma dessas mensagens, né? O único proselitismo é esse, é quando você entrega a mensagem, que é essas mensagens do Chico, né? Que são mensagens de conteúdo antidepressivo, são mensagens muito elevadas, né, Guilherme? E que às vezes tem pessoas que se sentem motivadas a conhecer a doutrina a partir da leitura daquela mensagem. Que geralmente transcendem as religiões, né? Uma mensagem... São mensagens que transcendem, exatamente. Bem lembrado, que não fala que o Espiritismo é a salvação, tal, muito pelo contrário, né? Mas não raro as pessoas vão até a casa conhecer, né? Não raro tem pessoas que vão conhecer. Pedro recordou as palavras do mestre após o galo cantar, né? Pedro recordou as palavras do mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. Levantou-se cambaleante e, voltando-se instintivamente para a cela em que o mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo através das grades singelas. Presa de indizível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo.
Dando alguns passos, alcançou os muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Lembra daquilo que a gente falou outro dia? A vírgula no Evangelho é tudo? Caindo em si, Pedro chorou amargamente. Caindo em si, Judas não teve resistências morais e suicidou-se. Caindo em si, Maria Madalena tornou-se aquele espírito grandioso. Ele que fora sempre homem ríspido e resoluto, que condenara invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar às mulheres mais infelizes, ali se encontrava, abatido como uma criança, em face de sua própria falta. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. Em teu espírito, como que desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Desejava, ansiosamente, ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe perdão para a sua queda dolorosa. Pelo véu de lágrimas que lhe obscurecia os olhos, Simão Pedro experimentou uma visão consoladora e generosa. Figurou-se-lhe que o Mestre vinha vê-lo em espírito na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoai-me. Nesse instante, porém, nada mais viu, na confusão de seus angustiados pensamentos. Luar alvíssimo enfeitava de luz as vielas desoladas. Foi aí que o antigo pescador refletiu mais austeramente, lembrando as advertências amigas de Jesus, quando lhe dizia: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Podemos estender isso também, Guilherme, não só para nós em particular, né, para nós individualmente, como também para os nossos irmãos que podemos dizer que são equivocados maiores, como o Hitler, por exemplo, né, que todos nós sempre criticamos, sempre temos na conta de um malfeitor, mas possivelmente lá no seu mundo íntimo é bem provável que ele tenha sido mais fraco do que perverso. Quando você lê o livro mais conhecido dele, que é Minha Luta, né? Minha Luta. De fato, você vê a evolução de um pensamento totalmente coerente que culmina com um erro, né? Mas que, assim, de fato, não se origina de uma perversão. Os políticos do mundo inteiro e até aqui do Brasil que caem na tentação de acumular riquezas às custas, né, da verba pública, também você vê que são pessoas que amam suas famílias, que querem o melhor para suas famílias, só que da fonte de onde eles tiram não é exatamente a fonte onde deveriam tirar, mas a maior parte dos erros não são erros por perversão, mas por fraqueza, né? Por fraqueza, por sucumbir à tentação. Uhum.
E no caso do Hitler, né, que eu estou me referindo, ele se viu na possibilidade de ser o detentor do poder lá na Alemanha, né, e começou a conquistar grandes extensões, e evidentemente que ele, vamos dizer assim, ficou cego pelo poder, e essa cegueira, na verdade, é uma cegueira espiritual que demonstra verdadeiramente mais fraqueza do que maldade. Isso mesmo. Muito bem. Você tem mais algum comentário? Podemos caminhar para a despedida? Podemos. Eu fico só pensando que, como o capítulo chama a negação de Pedro, quantas vezes a gente durante o dia nega Jesus por ter tantas oportunidades de praticar a quantidade de ensinamentos que a gente aprende e que deixa passar batido, né? E não se aproveita dessas oportunidades para emagrecer, para poder passar pela porta estreita. Para passar pela porta estreita. Que a gente tem que passar. E essa negação aí se verifica sobretudo no nosso comportamento, né? Porque se nós tivermos um comportamento coerente, aí sim nós vamos ser capazes de inspirar boas resoluções, de incentivar os companheiros da nossa caminhada a também trilhar esse caminho aí pelo menos da busca da porta estreita, né? Bem, amigos... pois não. E é engraçado, né? A busca... Assim, a sensação que eu tenho é que assim, a porta estreita está na nossa cara, bonitinha ali, né? O problema assim, não é nem que a gente tenha que buscar, ela está ali, a gente sabe exatamente quantos quilos precisa ter para poder passar. É que ir para academia nos custa bastante, né? Então a gente fica com menos... A gente se recusa a fazer a dieta saudável e a fazer o exercício, né? Exatamente. A dieta saudável você pode considerar que é usar a inteligência, a racionalidade, a lógica, e o exercício são os exercícios das aquisições das virtudes morais, né? No geral, nós somos tão primitivos que até a dieta, no puro sentido da palavra, de alimento, a gente falha e nos enganamos a nós mesmos, assim, comendo escondido, aquele docinho na geladeira, né? Aí, mas hoje só vou comer essa azeitona, esse pão, etc e tal. Então, se nem com a forma física a gente consegue ter responsabilidade, que dirá com a nossa dieta espiritual para passar na porta, né? Mas a gente chega lá, né? Nós temos todo o tempo do mundo. Sim, sim. Quando eu era moleque, eu me lembro, né, Guilherme, que, por exemplo, aquele leite condensado lá da Nestlé quando tinha em casa, era, né, motivo de felicidade, né? E não sei por que motivo, né, a minha mãe ou a minha avó, ela fazia 2 furinhos na latinha, né, de leite condensado, né? E, quer dizer, né, sempre um ia lá e dava uma sugada, né? Uhum. E, por exemplo, nós usávamos, né? Não tinha esse negócio de limpar, né? Todo mundo usava e um colocava a boca, depois ia outro, colocava a boca e tal, né? Só que sempre tinha aquele que dava uma sugada maior, né? Então, tá mais ou menos aí dentro disso aí que você estava falando, né? Desde cedo a gente é acostumado a cometer essas faltas de disciplina. Né? Exatamente. E isso vai se manifestar lá na frente, né? Uhum. Muito bem. Então, nos despedimos então dos estimados ouvintes e desejamos que o estudo de hoje sirva de inspiração para que nós nos esforcemos para pelo menos negarmos Jesus cada vez menos, né? Uhum. Boa noite a todos. Para quem está nos ouvindo hoje, dia 13, um bom fim de semana, com bastante comunhão com Jesus, com bastante prática dos seus ensinamentos, e semana que vem estaremos juntos de novo. Tchau, tchau.